MAI, o podcast do MAI Brasília. E hoje o nosso convidado especial é o Dr. Giuseppe Pinelli. O advogado italiano, Dr. Giuseppe Pinelli, é especialista em Direito Civil e Direito de Cidadania Italiana, com vasta experiência em processos de reconhecimento e naturalização. Atua há anos em consultoria jurídica para cidadãos italianos e descendentes do Brasil e no mundo. Doutor Giuseppe, seja muito bem-vindo aqui conosco. Um prazer. Já sei que não vou conseguir chamá-lo de senhor durante o caminho, porque agradeço a autorização de chamá-lo de você, hein, desde agora. Queria que você se apresentasse um pouquinho para nós também, porque eu fiz um passão bem rápido, porque eu sei que são muitas coisas, então diga aí um pouquinho de você. Mas, Luciana, você já falou bastante sobre mim, não tem necessidade aqui. A questão mais importante é falar do assunto do dia e dar informações mais específicas para as pessoas. Então, não é o currículo do Giuseppe aqui que importa. Opa, então tá bom. Olha, a gente combinou hoje de falar sobre cidadania italiana e o que realmente mudou e o que esperar agora da Corte Constitucional. Era isso que eu queria que você falasse para nós um pouquinho, explicasse sobre isso. A gente vai falar também de várias outras coisas interessantes, eu acho, mas eu queria te começar com uma pergunta, então. Nos últimos meses, fala-se muito sobre a nova lei da cidadania italiana. Do que exatamente estamos falando e por que isso é tão relevante hoje para os descendentes de italianos que vivem no exterior? Então, o que aconteceu com essa nova lei da cidadania italiana, na verdade, é que se você olha só o nome, parece que foi mudado o inteiro sistema de lei de cidadania italiana. Na verdade, aconteceu só uma intervenção sobre o texto da lei antiga, que é a 91 do 92, a mais recente, que tem 30 e mais anos de vida, porque a precedente foi só 80 anos antes, que era 1912, e essas mudanças são mudanças que trocaram uma parte, um pedacinho dessa, gerando mais confusões, gerando mais possibilidades de interpretações e gerando categorias jurídicas que são ainda a ser definidas da jurisprudência, porque são pouco claras, e criam vários problemas e incertezas para os descendentes, em particular na América Latina, onde as gerações de distância entre o antepassado que saiu da Itália são um número maior que em outros casos, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, a única percepção clara nessa nova lei de cidadania é a tentativa do Estado italiano de parar um fenômeno de reconhecimento de cidadania por descendência que chegou a um volume muito alto, por um entendimento, que pode ser condivisível ou não, mas é um entendimento de realmente colocar um obstáculo nessa onda de novos cidadãos que estão sendo reconhecidos por caminho consular, caminho judicial, por descendência. Na verdade, você falou até do tempo, né? Aqui, Brasil, 150 anos da imigração, a gente comemora e comemora bem vivo ainda, né? Engraçado, e pessoal acaba falando lá na Itália que a gente não tem vínculo, não tem. Infelizmente, isso aí também é um papo para outro podcast também, né? Porque o vínculo é bem grande ainda com todo esse tempo aí da vinda dos imigrantes, né? Giuseppe, do ponto de vista prático, o que muda para os descendentes italianos que vivem no exterior e aqueles que querem iniciar o processo de cidadania? É uma mudança bem radical, porque antes existia pelo menos uma ideia clara que as pessoas que tinham um ascendente italiano tinham direito a tirar sua cidadania. Poderia ser feito por caminho administrativo, no consulado, ou pegando a residência em um comune da Itália, ou por via judicial, que era obrigatória para as maternas, para as pessoas que tinham na linha de descendência uma mulher que teve um filho antes de 1948, ou judicial por espera, por
que se chamava para a fila de espera. Agora, esses caminhos ficaram um pouco mais bagunçados, porque, como já falei antes, tem uma confusão interpretativa, ou pelo menos a confusão é na interpretar a nova lei de uma forma conforme à Constituição, e depois acho que vamos falar desse ponto di costituzionalità dessa lei, ma nesse momento fica como um caminho com obstáculos a interpretar quem tem direito à cidadania, com uma limitação de gerações importante, como na nova lei de 2 gerações, mas com uma limitação, inclusive, subjetiva das pessoas que transmitem a cidadania, que deve ser exclusivamente italiano. Então, a pessoa que se naturalizou também depois do nascimento do filho ou da filha, interrompe essa cadeia de transmissão da cidadania. Então, criou um efeito de deixar tudo em cima do judiciário, dos advogados, com problemas que ainda têm que ser resolvidos dos juízes e, talvez, da Corte Constitucional. Sim, falando em corte, agora, no dia 11 de março, né, a gente está esperando o julgamento da Corte Constitucional, né? Não sei se vai ser já dada no mesmo dia ou não, mas eu queria que você explicasse para nós um pouquinho se isso pode mudar o entendimento atual da cidadania por sangue. Como que vai ser aí após a corte se pronunciar, o que poderia ser, né? 11 de março, um dia que pode se mudar, um dia muito relevante, uma passagem essencial que vai acontecer na lei de cidadania italiana, porque o que a Corte Costitucional é chamada a decidir não é, obviamente, quem é cidadão ou quem não é cidadão, mas é a legitimidade dessa nova lei, e, in particolare, o fundamento da retroattividade da nova lei, porque basicamente o effetto retroattivo da nova lei foi di cortar a possibilidade di tirar a cidadania, di riconoscer o status de cidadão italiano para todas as pessoas que já eram nascidas ao momento da emissão da nova lei, ou do decreto, na verdade, que foi emitido dia 28 de março. Então, a questão básica que deve ser decidida, a principal que deve ser decidida, além de outras, o dia 11 de março da Corte Costitucional, é se a nova lei legitimamente tira esse direito que existia em cima dessas pessoas no momento que já eles tinham nascidos, ou não é, ou é ilegítimo ou é legítimo. Essa retroatividade, esse efeito retroativo é a parte central do julgamento e da discussão no dia 11 de março, onde eu mesmo, inclusive você presente, representando uma associação de italianos ao estrangeiro. Mas a questão é que, infelizmente, o dia 11 de março vai só acontecer a audiência, a Corte não vai emitir a decisão no mesmo dia. Normalmente a Corte, como já aconteceu no ano passado, com o julgamento sobre a lei de cidadania anterior, emitiu a sentença um mês e meio depois da audiência, mas esse não existe um prazo de lei, então pode sair a sentença em qualquer semana depois a data da audiência mesmo. Tomara que seja rápido, né, porque as pessoas estão bastante ansiosas até para saber o que vai ser, né, como continuar, enfim. Mas, e aí, quais os cenários concretos que podem surgir após essa decisão dada da Corte Constitucional? Ontem, então, a Corte Costitucional não tem só uma opção na decisão sobre uma lei, a constitucionalidade de uma lei, tem vários instrumentos. Claro que tem o principal, seria o mais simples para as pessoas, que é declarar inconstitucional a lei, na parte que se aplica às pessoas que nasceram anteriormente à emissão da nova lei. Isso seria uma decisão bem simples em se interpretar, em se aplicar. O efeito seria, claro, de reabrir
a opção de cidadania anterior para os 80 milhões de pessoas que já existiam no momento da emissão da nova lei, mas tem, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, a opção que eu acho mais provável, que a Corte Constitucional vai usar o poder de emitir sentenças que sejam interpretativas, ou manipulativas, se fala na expressão mais técnica da Corte Constitucional, onde a Corte pode declarar a lei inconstitucional no caso seja interpretada de uma certa forma, ou o inverso, pode declarar constitucional só no caso seja interpretada de uma certa forma. Então, pode dizer, por exemplo, vamos a fazer um exemplo, a lei é inconstitucional na parte que não reconhece um direito a quem já existia no momento da emissão da lei a se exprimir na vontade de tirar in un prazo a cidadania, o reconhecer in un prazo o próprio status de cidadão italiano. A famosa janela temporal que todo mundo esperava poderia ser colocada na nova lei, no momento de emissão da lei, di conversão do decreto no ano passado, ma che infelizmente o Parlamento non colocou, probabilmente por medo di ter um volume di pedidos muito alto, ma che, do outro lado, na minha opinião, é a parte mais fraca da nova lei, porque é a parte que acho cria um prejuízo realmente inconstitucional em cima das pessoas. Depois tem a opção que não sei, acho que vai ser a mais complicada para todo mundo, que a Corte pode jogar a bola do lado da quadra do Parlamento, com um invito ao Parlamento a modificar algumas partes da lei, e isso geraria provavelmente uma maior confusão, pelo menos no tempo, entre a decisão da Corte e a emissão da nova regra da parte do Parlamento, e que, obviamente, não deixa esperar nada muito feliz para os descendentes. Também se a Corte, em fazer isso, poderia dar, normalmente dá indicações, então, pode ser o mesmo efeito da segunda opção, mas por trâmite de uma passagem no Parlamento. Então, eu acho um pouco ruim essa última opção, mas no final pode ter um efeito positivo, como o primeiro caso, que é o mais amplo, ou o segundo caso. Esperamos que sejam algum desses melhores, né, que a gente espera. Até você comentou aí tantos milhões de pessoas esperando, mas teve muitos casos também que foram até, na minha opinião, mais graves, né? Quem já estava na fila, quem já tinha expressado a vontade, já tinha feito a solicitação, inclusive, e acabou ficando simplesmente uma fila, a pessoa está lá esperando e sumiu, né? Olha, nesse ponto de vista, complementando essa parte, eu acho que quem já tinha uma expressão clara e prova dessa expressão de vontade de entregar os documentos para os consulados, e eu acho que pode ter um sucesso já em frente do tribunal ordinário, dos juízes ordinários, porque nada impede uma interpretação da nova lei, mas com se chama interpretação com uma orientação constitucional, porque o juiz pode interpretar que, quando a lei fala de prazo, que era o 27 de março, para entregar os documentos, o juiz pode interpretar essa fórmula de forma mais ampla, porque todo mundo sabe que não é que as pessoas chegavam no consulado o dia que eles queriam e entregavam os documentos. Pediam para o consulado de marcar um apontamento para entregar os documentos. Então, tinha pessoas que estavam na fila de espera, até quando existia ali fila de espera em vários consulados, ou
por exemplo, em Porto Alegre, até a data do decreto, existia a fila de espera, ou tentava de marcar um apontamento por tramite do sistema, do Prenotami, para entregar os documentos. São pessoas que têm uma comprovante clara dessa tentativa ou da fila de espera ainda melhor, eu acho que pode ter uma ótima possibilidade de sucesso já com a interpretação do juiz ordinário, porque realmente não faz sentido que eu quero entregar os documentos, o consulado me coloca fora da porta dizendo, olha, espera lá que tem uma fila, e depois fecha a porta, dizendo, você não entregou os documentos no prazo previsto da lei. Isso não faz nenhum sentido do ponto de vista jurídico. Então, essa parte aqui está também com a boa opção qualquer decisão da Corte Constitucional em cima da retroatividade. Óbvio, se a Corte vai decidir sobre a inconstitucionalidade, óbvio que o processo, ou o caso dessas pessoas vai ser ainda mais fácil. Sim, aí você falou para quem tenha provas concretas, né? Eu entendo que provas concretas seja própria entrada o pedido de requerimento para quem entrou na fila, ou até as pessoas que estavam pensando, de repente, em ir para lá e já tinham preparado a documentação, né? Que também é uma prova, você está lá preparando, pegou um documento, tudo com data anterior à lei, né? Fez traduções, por exemplo, estava tudo praticamente pronto, é uma prova concreta que você já estava prestes a fazer, a entregar, e era só depender do Estado a decisão aí, né? Olha, claro que existe como uma graduação, como uma ordem de relevância dessa prova, não? Então, ter a prova de ficar na fila de espera é a prova mais forte. Depois tem a comprovante di tentativa di agendamento no Prenotami, che sostituiva a fila de espera, então era a única opção para entregar os documentos. E, claro, o que você falou, comprovar que estavam preparando os documentos, que entendimento de pedir a cidadania era já bem claro com as datas dos documentos que estavam sendo preparados, o apostilamento, traduções, ou inclusive o contrato de assessoria para fazer isso. Claro que fica de um nível um pouco mais baixo como relevância de prova, mas tudo que pode comprovar esse entendimento pode ser útil, em particular em comparação com essa mudança repentina, porque acho que é bom lembrar que a mudança aconteceu com um decreto de um dia para o outro, emitido de urgência da parte do governo italiano. Então, ninguém poderia ter uma previsão de um efeito que foi também, na retroatividade foi retroativo, porque foi emitido o dia 28 de março, com prazo para entrega do documento à meia-noite entre o dia 27 e 28, então, o dia anterior. Então, óbvio que falar de entendimento de reconhecer a cidadania italiana em data anterior é exatamente o ponto mais relevante. Sim. E caso a Corte, então, considere algum ponto da legislação inconstitucional para as pessoas que já estão com o processo em andamento, qual que seriam os efeitos? Tem muita gente também que pergunta isso e se a gente pudesse, para quem já tem um processo em andamento, um judicial em andamento. Então, claro que tem que fazer uma distinção clara entre o que tem um processo em andamento protocolado anteriormente à nova lei e que protocolou o próprio processo depois, então no momento depois do dia 28 de março para hoje. Para quem protocolou anteriormente, a nova lei não vai ser aplicada, então qualquer coisa que acontece com a nova lei e o juízo da Corte Constitucional não vai ter impacto nenhum no processo. Isso significa que, como esses processos vão ser julgados conforme a lei anterior, provavelmente todos vão ter um deferimento, porque se foram protocolados com os documentos certos. Então, não tem nenhuma limitação
pelo menos não tem por causa da nova lei ou da decisão da Corte Constitucional. Para os processos que foram protocolados depois, basicamente, a efeito de uma declaração de inconstitucionalidade de ter maior possibilidade da parte de ter uma sentença favorável, porque é óbvio que não existem várias limitações que o juiz tem, e o exercício muito mais complicado que o juiz deveria fazer, como exemplo que eu fiz antes, de dar uma interpretação que seja favorável, forçando um pouco a interpretação da lei para ficar constitucional. Então, chega a decisão da Corte Constitucional, é importante dizer que a decisão da Corte Constitucional tem um efeito imediato de eliminar do ordinamento jurídico italiano todas as partes que foram declaradas inconstitucional, sem como se não seriam, nunca seriam insistidas. Só no caso de relações jurídicas que são já concluídas, não pode se reverter a situação. Então, acho que não existe um caso, mas também se existe, por exemplo, se alguém protocolou depois do dia 28 de março, teve um indeferimento do próprio processo, a sugestão é de fazer recurso em segunda instância para ter um procedimento pendente até o momento da decisão da Corte Constitucional, porque se a decisão de primeira instância transita em julgado, essa é considerada uma relação jurídica concluída, então qualquer decisão da Corte Constitucional não vai ter impacto em quem teve um indeferimento e não entrou com um recurso em segunda instância. Então, importante isso. E depois, que vai acontecer é que também as administrações, toda a parte administrativa do Estado, tem que se adequar à decisão da Corte Constitucional com efeito imediato, então, pode ser entregados pedidos de cidadania, se tem a parte de inconstitucional da retroatividade de quem já tinha nascido antes, conforme a lei anterior, então pode iniciar o caminho para marcar ou enviar os documentos para o consulado. Isso depois fica com várias coisas, várias opções que acho seria melhor analisar no caso a Corte Constitucional vai emitir uma sentença. Então, vamos esperar de falar disso em qualquer dia, no final do março ou início de abril. A gente fala, me veio aqui uma dúvida até das mulheres casadas antes de 1983. O consulado não aceita mais, porque diz que só para quem já havia feito o requerimento antes do decreto. Só que, na verdade, o decreto não fala em casamento também nesse sentido, né? Por que essa interpretação, você sabe dar essa... Essa interpretação é um dos efeitos mais absurdos dessa lei, que foi como usar uma faca sem ter um respeito de emitir uma lei orgânica, porque a urgência que não existia, na verdade, porque essa é a minha opinião, não tinha nenhuma urgência, e menos ainda existia uma questão de segurança nacional, que foi o motivo para emitir um decreto. A urgência não colocou em consideração várias questões. Olha, também a última modificação sobre a taxa dos menores não pensou em várias situações, mas isso, deixa-me dizer, é o efeito da total impermeabilidade dos membros do parlamento às opiniões dos expertos externos, dos juristas. É incrível como quem emite uma nova lei, quem emite uma nova lei não tem a vontade, porque tem a capacidade, mas não tem a vontade de ouvir as opiniões de quem pode indicar quais são os feitos, as distorções, na verdade, de uma nova regra como essa. Então, fica realmente difícil dar interpretações. No caso das mulheres, por exemplo, a minha opinião é que como funcionava o casamento antes de 83 era que a pessoa que se casava com um italiano tinha esse efeito automático de se mudar italiano como uma pessoa que nasceu italiana.
claro, também a minha opinião é que era um efeito absurdo, que deveria ser modificado, e obviamente foi modificado, mas não foi eu que fiz a regra anterior, então a regra anterior, absurda ou não absurda, era a regra, e nunca foi declarada inconstitucional, nunca foi levantada a questão de inconstitucionalidade sobre esse efeito automático. Então, no momento que a mulher, tenho dificuldade em falar mulher, porque tem também jurisprudência que fala que o homem que se casou com a mulher italiana ante 83 se mudava italiano, Isso exatamente per una interpretação com orientamento constitucional certo, por eliminar a diferença entre os gêneros. Mas, vamos falar da mulher que se casou ante 83 com um italiano, se muda italiano, então não tem nenhum motivo, e não tem a questão das gerações, porque o problema é que a lei não tem essa indicação. Então, difícil dizer que os descendentes não sejam italianos. E, Giuseppe, chegou uma outra pergunta aqui para mim, talvez até você já tenha respondido um pouquinho dela, mas vamos lá. Existe o risco da corte impor limite geracional ou temporal ao direito da cidadania italiana, a própria corte? Não, esses são assuntos que acho que a Corte já resolveu na sentença sobre a formulação antiga da lei, que foi emitida o 31 de julho do ano passado, com a audiência em junho do ano passado. A Corte mesma diz que não é o papel dela, não é uma questão que faz parte de uma conformidade ou não da lei à Constituição, mas é uma decisão puramente, totalmente política. Falando disso, esempio é exatamente essa nova lei. A nova lei, de um ponto de vista político e de constitucionalidade para as pessoas que nascem depois da aprovação de qualquer nova lei, não tem um perfil de inconstitucionalidade ou tem perfil de oportunidade política? Sim. Para mim, não faz sentido também do ponto de vista de oportunidade política, e no momento que a Itália precisa de pessoas, precisa de novos cidadãos para não acabar de existir a categoria dos italianos, eliminar ou cortar ou limitar fortemente a cidadania para os descendentes, acho que não faz sentido. Mas a decisão política é a oportunidade de decisão política, não tem nada a ver com a constitucionalidade. Então, a nova lei aplicada às pessoas que nasceram depois da emissão da nova lei não tem nenhum perfil, ou pelo menos não parece ter um perfil de inconstitucionalidade, exatamente porque a limitação das gerações não é uma questão de constitucionalidade. Falando isso, a resposta óbvia à pergunta é: a Corte Constitucional nunca vai entrar na questão, ou nunca. Ela mesma falou que não é papel dela entrar na limitação das gerações. Mas temos exemplos práticos. Você tem casos, em particular, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a maioria tem 2, 3 gerações de distância, e tem uma maior distância entre os descendentes e o ascendente italiano, ou a Itália mesma, e tem casos, como no Brasil, onde tem 6 gerações, mas tem uma conexão ainda muito forte com a Itália. Então, essa a demonstração mais empírica que a descendência é o vínculo, o genuine link, como fala a jurisprudência a nível internacional sobre esse ponto. Existem também quando as gerações são muitas, ou não existem também quando as gerações são poucas. Então, não é assim que pode controlar não é um caso que a parte mais fundada de eventuais limitações na transmissão é focada sobre a parte cultural, conhecimento da língua, outras coisas assim. Então, a questão das gerações, eu acho que está é um assunto que só algumas pessoas usam como slogan, como fala para falar com as pessoas que não conhecem bem essa matéria. Então, tem 6 gerações e ainda está passando a cidadania. Sim, viaja para
São Paulo, viaja para o Rio Grande do Sul e vai ver como 6 gerações depois ainda as pessoas têm uma conexão com a Itália muito mais forte de alguém que saiu da Itália 30 anos, 20 anos atrás e esqueceu de ser italiano, morando em qualquer outro país. É verdade, gostei da sua definição, perfeito, mas é isso mesmo, né? Porque só quem está aqui, né, para ver, muita gente também dá palpite sem conhecer, sem saber, né? Muitos palpiteiros italianos, inclusive, nascidos lá e morando lá, residentes lá, às vezes falam, aí a gente retruca com isso, mas você sabe isso, você conhece isso, como você conhece a música? Então, aí você fala, tá vendo como a gente tem esse espírito de seguir com a Itália dentro da gente, independentemente de 1, 2, 3, 4, 5 gerações. Mas é isso, muito legal. E para dar uma resumida no geral, que orientação que você daria para quem pretende iniciar, ou já iniciou o reconhecimento do processo da cidadania italiana, mas uma orientação geral aí? Um bom advogado. Concordo plenamente, porque eu acho que hoje a mudança da lei você vai ter o que você mais precisa ter é o advogado saber defender o direito, né? O processo de cidadania, quando mudou agora, eu falando com várias pessoas, eu falei, agora precisa de um advogado de verdade, porque, do outro lado, o processo de reconhecimento de cidadania tinha virado como quase Comércio, né? um comércio eu chamo dele de vendedor de balas, em algum caso, porque, mas isso é culpa não só dos vendedores, mas também dos compradores, Sim. que se aproximavam do processo de cidadania só quanto é o valor que você cobra, quanto é o valor que você cobra, quanto é o valor que você cobra. Então, isso é a primeira culpa em mudar essa atividade, que é uma atividade jurídica, uma atividade com a necessidade de um profissional, por causa dos usuários, dos compradores, se mudou como qualquer coisa que você entra numa loja e compra. Não é assim. É um processo, seja um processo administrativo, seja um processo judicial, mas é uma atividade que não é só uma questão de cobrança. A pessoa tem que pensar que como médico. Eu não conheço pessoas que escolhem o médico fazendo a primeira pergunta, quanto é que você cobra? Por quê? Porque entende que a questão não é quanto cobra, mas a profissionalidade e como vai ser atendido, a probabilidade de ter um sucesso com conexão à profissionalidade do profissional, no caso médico, seja advogado, é assim. Então, esse é o absurdo. Depois da mudança de lei, como falei, entrou a necessidade de um advogado de verdade, não de quem faz o copia-cola de um pedido no tribunal, só colocando a árvore da família, dizendo, olha, ele nasceu, descendente, blá, 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 e depois, então, eu sou italiano. Não é assim ainda, agora, é um pouco mais complexo e para ter uma opinião bem fundada, precisa escutar um advogado, tem, obviamente, um número bem relevante de ótimos advogados que podem dar uma opinião, mas não é mais entrar e comprar um produto, e nunca foi, na verdade, mas era mais fácil antes se comportar assim. Eu acho que se tem uma culpa da mudança da lei ou dessa opinião que foi gerada em quem não conhece como funciona realmente a descendência, a cultura, a transmissão da cultura italiana, se tem uma culpa, uma parte da culpa, uma boa parte da culpa, está em cima de quem virou essa assessoria profissional para uma venda de um produto. As pessoas acabaram fazendo disso um comércio, acabaram disso fazendo um marketing até pessoal, né? E vou te falar uma coisa que eu acho que você falou em valores, né? O problema, eu acho que não é nem isso, o problema é, assim, concordo com você disso, mas as pessoas, às vezes, vão atrás daquela coisa bonita, aquele marketing bonito, aquela falácia na internet, porque muitas vezes o advogado sem experiência,
cobra até mais do que o advogado experiente, né? Então, é um marketing, ficou um marketing sem tamanho, né, em cima disso, infelizmente, porque as pessoas acabaram se deixando levar por outra coisa, pelo um sucesso marqueteiro, na verdade, né, e não um sucesso de profissão, realmente. Isso é verdade. Do outro lado, aconteceu uma criminalização de um serviço que não tem nada diferente de vários serviços de assessorias ou de despachantes, que todo mundo usa. A questão é, quando é que você usa um serviço de despachante ou de assessoria? Ou quando você não tem tempo, ou não quer dedicar o tempo, ou quando não sabe fazer. Aqui, primeira coisa, quem que criou uma situação onde é muito difícil fazer isso? Primeiro, são as regras administrativas. Então, precisa de um profissional para se organizar em um processo administrativo judicial, ainda mais no judicial, que precisa do advogado, mas se organizar em um processo que foi criado como processo complicado, como regras da parte da administração pública. Consulados nunca fizeram qualquer coisa para simplificar o acesso da parte do cidadão. Isso assim. Então, quem não sabe fazer, ou também se sabe fazer, não tem tempo, ou não tem vontade de dedicar tempo por isso, paga alguém para fazer isso. Mas não é vender, essa é uma mensagem muito perigosa, não é vender a cidadania italiana. Ninguém estava vendendo a cidadania italiana. Se alguém vendia, desculpa a polêmica, é alguém dentro do consulado que vende a cidadania italiana. É um crime, você faz, vai ser investigado e vai ser processado, mas ninguém fora pode vender a cidadania italiana. Vender assessoria para montar a pasta ou para fazer os documentos não é crime. Não é vender a cidadania italiana, senão quando você, não sei como funciona no Brasil essa parte, mas quando você faz a renovação da carteira de motorista, você não está comprando a carteira de motorista, está pagando alguém para fazer a prática administrativa de renovação da carteira mesma, mas não está comprando a carteira. Assim, então, essa é uma mensagem muito, muito errada. E também, outra coisa, qualquer pessoa que conhece o nível internacional sabe que em todos os países que eu conheço, quando você entra na área de imigração, quase não existe a possibilidade de fazer a prática, o processo sozinhos. Existe sempre um profissional que te acompanha. Aqui em Roma, em algumas embaixadas, nos consulados, na verdade, porque são serviços consulares, mas dentro das embaixadas de vários países, você não é orientação, não pode entregar os documentos para pedir um visto pessoalmente, mas é a consulado, a embaixada mesma que te orienta em uma assessoria, para uma empresa de despachantes, em alguns casos dando alternativa, em outros casos dando só uma. Então, isso demonstra que não são criminais as pessoas, claro. São pessoas, porque isso ajuda também a administração, porque as pessoas que chegam sozinhas, fazendo tudo sozinhas, às vezes erram, entra com documentos errados, não tem documentos completos. Quando existe alguém profissional no meio, tem a segurança que todo o processo é mais organizado e chega em frente do funcionário público já exatamente como ele quer, porque o profissional sabe como organizar as coisas, tudo é feito em forma mais simples, fica mais rápido. Então, essa criminalização é a primeira coisa. Depois tem o comportamento que falamos antes, que provavelmente foi nessa geração, porque que gerou aquela ideia que estavam vendendo com desconto a cidadania italiana. Friday, né? Mas é perfeita a sua explicação aí, é isso mesmo, né? Não é crime, nunca foi, as pessoas têm o direito de ter essa ajuda, né? Por um profissional experiente, com certeza. Então, ficou a dica aí também das pessoas e também de tudo que aconteceu, né? Eu queria mudar um pouquinho agora, a gente falar em Destino Itália. Primeiro com a parte aí, para todo mundo perceber como a gente consegue aprender uma língua nova. Dr. Giuseppe Pinelli, italiano, falando um português perfeito, que eu te agradeço por isso, porque você poderia ter pedido para falar em italiano, mas é um português perfeito, claro,
e que todo mundo pode conseguir o contrário, falar o italiano, né? Então, muita gente fala, como falar italiano? É impossível, eu já tenho tantos anos. Ou, eu não vou aprender porque eu não tenho tempo. Mas tem outras possibilidades que não só sentar numa escola. A vivência, a experiência. Então, agora eu vou passar para o Destino Itália e vou fazer uma pergunta que aí te leva a responder. Para quem não pode, não quer esperar os tempos de reconhecimento da cidadania italiana, se existem alternativas concretas hoje? Olha, claro, depende do plano de vida que tem a pessoa. Existem também em conexão com o assunto da cidadania italiana vários caminhos. É recente a aprovação de um decreto que, na verdade, se conecta a um dos poucos pontos positivos dessa nova lei, porque essa nova lei deixa aberta a possibilidade para as pessoas que têm ascendente italiano sem limite de gerações de reconhecer a cidadania italiana, mas como? Se mudando para a Itália, pegando a residência em um comune italiano e morando 2 anos na Itália. Junto com esse foi emitido esse decreto que coloca os vistos de trabalho para os descendentes italianos que vêm de alguns países com alta percentagem de descendentes italianos. O Brasil, claro, é um desses, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Venezuela, Uruguai, não me lembro quais são, falta um, acho, Austrália, acho, mas não tenho certeza, não, porque me lembro a polêmica que o Paraguai ficou fora, que tem vários milhões de italianos, em percentagem de população, acho que metade da população, mas ficou fora, isso é várias loucuras de que fiz essa listagem, mas tudo bem, pelo menos o Brasil ficou lá. São muitos italianos. Mas acho que são 2 milhões os descendentes italianos no Paraguai. A população são 6 milhões, então quase metade. Mas que faz esse decreto? Coloca fora do limite de vistos para estrangeiros por trabalho, que normalmente existem. A Itália tem uma regra que se chama Decreto Fluxi, que é um decreto emitido cada ano que decide sobre o número máximo de estrangeiros que pode chegar por trabalho, que são 150 mil, mais ou menos. Todos os descendentes italianos que vêm desses países que mencionei antes, podem tirar o visto de trabalho sem entrar nesse fluxo, nesse número fechado. Isso é muito importante, porque o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai demonstrar de ser cidadão italiano, vai pedir um visto de trabalho, claro, com a proposta de trabalho da parte de uma empresa italiana, e vai se mudar para a Itália, morar 2 anos e pode pedir a cidadania italiana. Claro que pode ter vários outros sistemas para se mudar para a Itália e morar 2 anos. Pode ser o estudo, pode ser um visto investidor, pode ser outras formas para ter o permesso de soggiorno, um visto, um permesso de soggiorno para morar na Itália por 2 anos. Então, quem mora na Itália por 2 anos e tem ascendente italiano, fica mais ou menos como na regra antiga. Tem só que fica lá 2 anos. Como faz para se mudar para a Itália por trabalho? Aqui você mencionou o Destino Itália, é um dos instrumentos que está à disposição não só dos descendentes, na verdade, mas nesse caso falamos dos descendentes, de qualquer pessoa que quer se mudar para a Itália, ou encontrar um trabalho na Itália, ou quer aprender italiano, ou quer comprar uma casa, ou quer abrir uma conta bancária na Itália. Então, é um portal que fica no destinoitalia.com, onde encontra tudo que se relaciona à Itália, para quem olha a Itália como um destino de trabalho, um destino de estudo, encontra também as universidades, orientação para a universidade, ou comprar uma casa para morar ou para investir, ou aprender italiano com os cursos de italiano, e qualquer outra coisa, daqui a o seguro de saúde para quem se mudar também para a Itália,
E daqui a um tempo também boa parte da aspectos culturais, inclusive a cozinha italiana, para dar um serviço que seja mais completo para quem pensa a Itália, de qualquer forma, e sabe que pode encontrar as respostas todas no mesmo lugar. A gente vai deixar também o contato aí do Destino Itália, porque eu acho que isso, no momento, tem muita gente interessada, procurando saber como fazer, né? Isso em todas as profissões, não necessariamente uma específica, vai ser para todas, certo? O teu Destino Itália, as pessoas podem procurar vagas de qualquer profissão, em qualquer profissão, e uma ajuda também, né, de como fazer tudo isso, como fazer essa parte toda. Inclusive, claro. Inclusive os vistos. Isso é muito interessante. E aí, para fazer depois a cidadania, seria uma continuidade, pelo que a gente entende agora dessa nova lei. A pessoa que entra na Itália com um visto de trabalho ou com um visto de estudo, se mantém na Itália morando por 2 anos, dentro desses propósitos, na sequência, com 2 anos lá, ela já pode solicitar a cidadania italiana, se tiver ascendência italiana. E como você falou, esse projeto não vale só para os italianos, né? Porque você pode ir como brasileiro sem ascendência nenhuma, também para trabalhar, para ter a sua vontade de morar na Itália. Agora, para quem tem ascendência, depois vai poder ter a chance de fazer a cidadania italiana. Então, essa é uma parte boa, a gente sabe que é difícil. O que estava antes, né, na regra antes, dificilmente, na minha opinião, acho que vai voltar a ser como era, mas os caminhos a gente tem que achar e da melhor maneira possível e chegar ao destino que é o destino Itália, que a maioria queria. Suponho eu que agora é uma boa oportunidade para isso, né? Então, sim, também é importante dizer que quem que não tem ascendente italiano pode também tirar a cidadania, mas precisa esperar 10 anos. Mas aí tem os 10 anos da espera, né? Que também é uma oportunidade, porque hoje em dia... Se muda, acho que não se muda para um passeio. Se muda é verdade. Se muda por um tempo. Mas é vapt-vupt, né? Esses 2 anos passam que nem água, rápido demais. Claro, óbvio. É muito rápido. Às vezes a pessoa fala, mas 2 anos? Quando a gente já vê o tempo que ficou conversando, será que eu vou, será que eu não vou? Já se foram 6 meses. Então, o importante é ter o tempo, ter a possibilidade, né, e o querer, né, querer morar na Itália, e eu acho que isso... Não é que fica preso, não é que a residência na Itália significa que não pode viajar ou voltar ou ir... Exatamente, residência na Itália, tem regras, mas... simplesmente um novo destino, né, você resolver aceitar uma cultura diferente. Muita gente fala, mas e a língua? Como você falou, tem cursos de italiano, e a língua no dia a dia você pega bem rápido, né? Olha, se eu aprendi o português, cada um pode aprender italiano, os brasileiros. Foi o primeiro exemplo que eu dei, você de ouvir, de falar, de participar, de estar presente. Deixa eu falar, nunca fiz um curso, então, se quer um exemplo, eu nunca tive um curso de português, nunca assisti um curso de português, nada de nada. Então, seja bom ou seja ruim, meu português é exatamente o resultado de que você está falando. Ficar lá, e não moro no Brasil, portanto, eu fico no Brasil 7, 10 dias por mês, às vezes 15, mas nada mais que isso, é que é o resultado que a semelhança entre português e italiano, em particular entre o português brasileiro e o italiano, é muito forte. A possibilidade de aprender a falar uma língua como o italiano para um brasileiro é realmente muito alta em um tempo relativamente curto. E, do outro lado, para quem tem que tirar a cidadania italiana, uma renda obrigatoriedade ou não, eu acho que seja uma coisa bem fundada, bem importante, porque a cidadania italiana não é só um papel com escrito passaporte em frente, mas é um pertencimento a uma cultura, que é a parte mais do orgulho, não, das descendentes italianos. Então, a cultura a primeira parte de uma cultura é a língua. Então, aprender italiano também para quem não tem obrigatoriedade, acho que deveria ser o primeiro papel. É verdade. E é um prazer aprender a língua, estar lá
e se conectar, né? Porque às vezes você vai para lá, você pode estar conectado em sangue, como todo mundo fala, tem o sangue, mas a língua conecta tudo, você entende tudo, você faz parte mesmo, né? Realmente da Itália, do lugar que você está. Giuseppe, a gente já falou bastante, temos bastante tempo aí de conversa, não quero tomar muito seu tempo, porque eu sei que você tem milhões de coisas para fazer. Fico muito feliz por você ter vindo. Até contar, o italiano, eu também aprendi assim. Eu fiz um mês na Itália, em Perugia. Eu estudei um mês quando eu tinha 18 anos. E como que eu estudei? Claro, eu estudei na escola italiana, a gente tinha, mas não é que era escola italiana, a gente tinha aula de italiano uma vez por semana, 40 minutos. Mas por quê? Porque eu vivi a vida inteira, assim, atrás do meu pai, que falava italiano, trabalhava para a Itália, com música, fui aprendendo as músicas, escutando, e o ouvido vai se adaptando. Então, o meu italiano também, às vezes, com muitos erros, mas é o italiano que eu aprendi, de ouvir, de gostar, de amar a língua também, acabei aprendendo. Então, todo mundo pode realmente. Vamos encerrando, vamos para o final, mas com a promessa de que a gente vai fazer outros, talvez um próximo sobre Destino Itália, para explicar o passo a passo, talvez. A gente vai deixar o link aqui na inscrição para quem quiser pesquisar, quem quiser saber como funciona. Mas vamos encerrando com uma frase final sua. O que um descendente de italiano deve fazer hoje diante desse cenário? Mais uma vez, primeiro um bom advogado, se quer fazer alguma coisa. Mas se preparar também a essa ideia que qualquer coisa que vai acontecer, a coisa mais importante é se aproximar à cultura, à língua, porque também tem do outro lado, uma necessidade que é de integração. Eu sou super convinto que brasileiros, argentinos, nunca vai ter um problema de integração com a Itália, mas para ser aceitos, também daquela parte que acham que esses descendentes não são mais italianos. Acho que um primeiro passo, o mais relevante, é demonstrar que tem um carinho para a cultura. O primeiro carinho, como falei antes, é demonstrar que está aprendendo a falar a língua. E quando eu falo de língua, não é só a língua mesmo que você fala, mas é também um hábito, o jeito de se comportar, entrar em um país já com bagagem cultural muito parecida, mas demonstrar que aquela parte que falta, porque tem algumas diferenças brasileiros e italianos, já a pessoa aprendeu e acho que corta qualquer distância. Então, para mim, a sugestão para quem quer olhar para a Itália é de pensar a Itália como um país que foi a matriz cultural, junto com Portugal, óbvio, de muita parte dos brasileiros, mas que precisa olhar alguns detalhes, aprender algum detalhe que provavelmente alguém não conhece, porque, claro, não pode não pode ser 100% italiano. Essa é a minha sugestão para convencer os diferentes aqui, as pessoas que têm opinião contrária, que o futuro da Itália é na América do Sul. Achei maravilhoso, brilhante, te agradeço muito. Vou pedir que as pessoas sigam a gente nas redes sociais, o nosso Instagram vai estar aqui, de todos nós aqui, do Mai Brasile, que agradece muito a sua presença. E, na verdade, eu adoro fazer uma atrapalhada de mudar a regra, né? Eu te pedir para fazer a chamada final aí, mas uma última pergunta que chegou aqui agora, que eu não quero deixar sem. Agora a Itália vai saiu agora dia 14 de janeiro, que a cidadania vai toda para Roma a partir de 2029. O que você acha disso? Como vai ser? Sabe o conceito de nêmese, para quem não estudou na escola, pode buscar o que significa? Essa vai ser a nêmese do Ministério italiano, porque imagina que vai acontecer se a Corte Constitucional vai reabrir o espaço para tantas milhões de pessoas, também com uma janela de tempo. Eu quero ver o Ministério enfrentar os milhões de pedidos centralizados aqui em Roma, com uma coisa que fica... Não é só da América, não, é todos os italianos fora da Itália.
Estados Unidos não teve um incremento de pedidos impressionante, seja porque tem pessoas que não gostam do Trump, ou pessoas que gostam do Trump, que se vai chegar outro presidente, mais ou menos como acontece no Brasil, para quem é bolsonarista ou fã do Lula. Então, tem sempre a parte de querer sair do país quando chega outro. Mas a questão para mim é incrível, é que no mundo moderno de digitalização, de tecnologia, essa centralização tem uma regra absurda. A entrega dos documentos deve ser feita em papel. É um absurdo, né? Realmente isso é um absurdo. Mas quero ver o Ministério que recebe 1 milhão de pedidos em papel. Vai sair um funcionário, vai entrar papel, porque não tem espaço. Não tem como. Imagina, não tem como. Inviável, né? Não tem como enfrentar isso. Então, quando for falando que vai ser a nêmesis, então, a vingança da história contra o que o mesmo ministério fez, provavelmente vai ser isso. Talvez eu sou errado, talvez eu sou correto, não sei. A história vai dizer. A gente sempre torce para que tudo dê certo, né? Mas são coisas que, como você falou, se tiver a solicitação de um trabalho conjunto com o especialista, tem coisas que não poderiam acontecer. Então, é muito importante em todos os campos, não só da cidadania italiana, como da vida. Quando a gente vai decidir uma coisa, a gente tem que conversar com quem realmente conhece, com quem está no dia a dia e com quem tem a experiência, a expertise e o estudo para poder tomar uma decisão. Então, super obrigada, até a próxima. Vocês. Adorei, como sempre, é sempre um bom papo e a gente vai voltar, sim, a falar. Muito obrigada, Giuseppe. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigada. Obrigada por estarem conosco.